quem não me conhece, eu sou Semente, muito prazer. Mais um EP para vocês aí. Essa sampa, essa quarta-feira de... Estava frio, agora já deu uma melhorada, ainda bem. Apesar que eu sou um cara que gosta do frio. Vamos para aqueles recados que eu dou sempre. Se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal aí, canal do Black, se inscreva, toca no sininho para receber as notificações. Se você não curte muito assistir um EP direto, 1 hora e meia, enfim, 2 horas, então vai lá, se inscreve no nosso canal de cortes do Cafofo. Se inscreve lá, toca no sininho também, beleza? Para receber as notificações disso. Outra coisa, mais um recado para vocês. Toda segunda tá rolando chat com os inscritos aqui, live com os inscritos, com chat e relatos dos inscritos. A galera tá mandando seus relatos. Mandem aí, na descrição tá todo o endereço, explicando direitinho como faz para você mandar seu relato, tá bom? O que mais? Acho que é isso. Não lembro se tem mais alguma coisa. Enfim. Dando aquele salve para a galera do chat, a galera já está chegando aí, todo mundo, Claudinha, Nath, Humberto, Marcinha, beleza? Boa noite todo mundo. Minha esposa passou por aqui, estou vendo aqui que ela deixou mensagem também, e ela está voltando do trabalho, então ela está na rua. Boa noite todo mundo, muito obrigado a presença de todos, vocês são demais. E daqui a pouco está chegando mais gente, que é sempre assim, né? E hoje, nossa convidada super especial, a Pérola, umbandista, sacerdotisa, a moça manja do babado, certo? Manja. E eu sei que vocês gostam desses assuntos aí, de Umbanda. Eu sei que vocês gostam. Então vamos trocar uma ideia, pode mandar perguntas para ela. A live vai ser mais curtinha hoje, gente. Vai ser uma hora de live, porque a Pérola está corrida lá com o filho dela, tá bom? Então, vai ser mais corrido hoje, certo? Vou chamar ela aqui para a resenha e bora trocar ideia. Boa noite! Boa Muito noite. Obrigada pelo convite. Que é isso, eu que fico feliz e agradeço pela sua presença, que a gente já está enrolando isso faz tempo, hein, Pérola? Nossa senhora, já tem mais de ano já, né? Que já plantou, já. Já deve estar até já de 1 metro de altura a plantinha já, desde aquela época. Eu acho que faz 1 ano já isso, não faz? Sim, com certeza faz 1 ano, até um pouquinho mais já. Porque o meu último ano foi um ano punk, né? Então aí eu falei, nossa senhora, eu até fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, que demora. Isso? Não, demorou, mas chegou. Isso que é importante, né? Exatamente. E obrigado de novo, que eu sei da sua correria. Você tá aqui, não é mole, né? É um dragão por dia na minha vida, mas já tô um pouco acostumada já. Então, se fosse para ser fácil, nem era para ser, não é mesmo? Então a gente já tá calejado já. Com certeza. E a galera não sabe, lá atrás, quando eu falei com a Pérola, ela me deu vários toques de YouTube. A intrometida, né? A intrometida. Daí as pessoas não me pedem nada. Eu até falo, eu posso te falar alguma coisa? Não. Aquelas. E daí falei um pouco ali, fiquei falando os negócios. Mas também essa questão de podcast, eu também sou muito crua, né? Ainda tenho que aprender bastante a respeito de podcast, porque é um formato diferente, né? É um formato que acredito eu, para aquela galera mais raiz, né, da rede social, porque hoje em dia tem essa galera nova que tudo mais está naquele aplicativo, né, de vídeos rápidos. Então aí a galera desacostumou, né, dos vídeos mais, né, encorpados. É bem frustrante isso. Sim. Não, a galera que curte podcast aí é mais raiz mesmo. Galera mais nova não tem muito paciência. Exatamente. E você sabe que eu atrelo muito isso a todos esses problemas que as pessoas estão tendo de ansiedade, né? Essa questão da frustração, é tudo atrelado a essas modas
que fazem com que o cérebro fique condicionado, e foi comprovado cientificamente recentemente de que chega a viciar, né? Porque o gatilho da recompensa no cérebro, É nesses mais. vídeos curtos, é super rápido, então o seu cérebro fica viciado em dopamina toda hora. E por isso que a galera não tá mais conseguindo acompanhar conteúdos que realmente trazem valor, né? Porque como que você vai ensinar uma coisa em 15 segundos para alguém? Sem condições. Não tem condições, não tem. Não, Então é sempre um conteúdo vazio. não, eu tô vendo também, tô percebendo que as crianças menores também estão assim. Eles não têm paciência de ver algo com mais duração, né? É sempre o videozinho rápido. Exatamente. É viciante, né? É o novo vício. Novo vício. Vamos ver para onde vai, né? Isso. É, exatamente. Complicado. Complicado. Ô Pérola, vou fazer aquela pergunta clássica que eu sempre faço no meu canal, porque agora o meu canal está mais nichado. Agora vem muita gente da espiritualidade aqui. É. E aí eu vou te perguntar, como foi o seu começo, né? Dentro da espiritualidade, seu despertar, como foi você ir para a Umbanda, né? Com tantas religiões que a gente tem, porque a Umbanda. Ah, e você sabe que a história ela é longa e ela começa muito antes da Umbanda aparecer propriamente na minha vida. Antes de ser umbandista, até uns amigos tiram um grande sarro de mim, eu era bruxa. Ainda sou, no caso, né? Porque não tem como deixar de ser. Mas eu fazia rituais com a Wicca, né? Todo um conhecimento assim, mas era muito cru, assim, algo que eu realmente não aprofundei. E eu sempre, vamos dizer assim, eu imprimi a minha característica, porque a minha característica muito é de entrar de cabeça naquilo e vivenciar e sentir e descobrir as coisas a partir desse sentimento mesmo, sabe? De criar as suas opiniões, teses, e aí depois vir a orientação espiritual quanto àquele fenômeno. Então, eu sempre fui uma estudiosa, assim, onde eu sempre tentei me aprofundar em mim mesma, em me conhecer, e mais para frente eu descobri que realmente isso é a base para você se desenvolver espiritualmente, que eu digo que muitas pessoas, quando elas me procuram para alguma orientação, eu vejo muito elas focando em coisas externas para conseguir a solução dos problemas, mas, na verdade, a solução está dentro delas, então elas nunca conseguem encontrar, porque elas nunca olham para dentro. E eu tento explicar que a espiritualidade é a mesma coisa, porque ela tem que fechar o olho para se concentrar. Ela precisa fechar o olho. E o que isso quer dizer? O que isso mostra, né? Mostra que tem que se olhar para si e não olhar ao redor. E aí, quando eu comecei a conhecer essa parte da espiritualidade, né, eu comecei a ter muitas manifestações assim visuais. Eu cheguei a ver entidades em casa sem saber realmente o que eram, se era uma assombração, se era um preto velho, né? Daí depois para frente eu descobri que era um preto velho que tinha aparecido para mim. E, né, e nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, na época meu namorado, e ele já era um bandista desde quando nasceu. Ixi, E aí, desde quando ficou, nasceu. aí ficou fácil, né? Aí ficou Exatamente, ficou fácil, né? Saber o restante da história. E aí eu descobri que aquela entidade que apareceu para mim era um preto velho, né? Que justamente ele nas consultas, ele ia nas consultas, e eu nunca tinha ouvido falar de umbanda, de incorporação, do que era. E aí, quando eu me casei, ele me levou no terreiro. E aí que é o ápice da minha história, né? Porque quando ele me levou no terreiro, no primeiro dia de Gira, era um dia de lavagem de cabeça de Ogum, e aí eu lá com a velinha na mão, ou a toalhinha na outra, e entrei na fila, assim, tipo, empurrada, me colocaram na fila, e eu, assim, sem saber muito o que estava acontecendo, e vendo aquele povo todo de branco, e pensando, que lugar, né, bonitinho aqui, simpático o lugar. Aí, quando eu cheguei na frente da mãe de santo, a mãe Leila, eu me ajoelhei, aí ela jogou a bebida na minha cabeça. Nisso que ela jogou o amaci, né, a lavagem de cabeça, eu comecei instantaneamente a tremer e chorar muito. Mas eu
não tava sentindo vontade de chorar. Certo. Era uma incorporação. E aí Logo de prima? no primeiro dia que eu fui, Eita. aí eu tava lá me tremendo inteira e eu olhava em volta e eu via, né, as coisas, mas eu não conseguia controlar os meus movimentos. Então eu fiquei muito confusa ali, eu não entendia por que eu tava chorando, eu não entendia por que eu tava tremendo. E aí quando fizeram aquela cerquinha em volta, né, que fazem de médiuns para te segurar, para Isso. você não cair. Aí me segurando ali o povo, daí de repente chegou o seu Roberto, na época marido da mãe Leila. Ele não era pai de santo da casa, mas já era um grau alto, né? A gente chama de Morubixaba. Ele já veio e segurou assim no meu rosto e falou: fica tranquila, você é bem-vinda aqui. E quando ele fez isso, sumiu tudo, sabe? Eu parei de chorar, eu parei de tremer e eu fiquei sem entender o que tinha acontecido e fui para assistência. Mas eu não aguentava ficar na assistência, que eu sentia dores terríveis. Sério? Sim, muitas dores assim na base da coluna, né, no chakra básico, e era uma dor assim que eu ficava sim, sem conseguir me conter, até escutava muitos buchichos no ouvido, assim, chiados, como se alguém estivesse falando próximo, e o meu marido tira sarro até hoje, falando que eu parecia que tava ficando meio louca naquela época. Ele achou que, né, que era um caso perdido. E aí, quando eu falei assim, não, eu quero entrar, eu não aguento ficar do lado de fora, eu quero entrar. Já nas primeiras giras, eu pedi pra entrar, né? E aí, quando eu pedi pra entrar, o pai de santo falou assim, não, você vai ficar 6 meses lá fora. Aí eu pensei, na época, na minha santa ignorância, pensei, é castigo, né? Uhum. É castigo, vou ficar lá fora sofrendo e tal. E aí mas eu cumpri, fiquei os 6 meses lá, entrei basicamente na época de boiadeiro do terreiro, né, porque o Amaci, do início do ano, de Ogum, era da egrégora da casa, né, que a casa era de Ogum com Iemanjá, então ele era o orixá regente. Aí então, como foi bem no comecinho de janeiro, então eu fui entrar lá na época de junho, julho, que era a época de boiadeiro. Aí eu comecei a entrar nessa irradiação lá na casa, e foi que foi. Eu mergulhei de cabeça, eu não sabia o que era orixá, eu não sabia o que era entidade. Eu lembro que eu peguei, olhei, parei um dia na frente do Congá, peguei um caderninho e anotava os nomes que estavam nas imagens para eu saber o que era, porque eu não tinha, assim, noção de nada, absurdamente de nada. Caramba, entrou bem cru mesmo. Totalmente crua, tanto que foi algo assim que eu nunca soube mesmo, então eu simplesmente seguia, sabe? Eu simplesmente ia pelo que o meu coração me dizia, pelo que ele me mostrava, e hoje eu acho que isso falta um pouco nas pessoas, porque elas estão tão preocupadas em saber o nome do orixá, em saber o nome do Exu, da pombageira, e não existe, na minha época, não existia o fato de ter um ponto para cada entidade da casa. Era um ponto genérico que cantava para todo mundo. Entendi. E hoje eu vejo muitos assim, não, é porque precisa, ninguém cantou o ponto do meu Exu para ele vir. Então ele não veio. E eu fico assim, ué, como assim? Eu não consigo compreender, e eu vejo muito uma necessidade diferente, e essa parte, assim, que eu acabo questionando um pouco do que realmente é necessário ou não, né, nessa questão da espiritualidade. E aí, assim, entrei na Umbanda, nunca mais saí, né, nunca mais tive, assim, necessidade, vontade, né, de conhecer outra religião, e, assim, super me identifiquei, e a Umbanda literalmente mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa, não tem nem como comparar a Pérola que conheceu a Umbanda com hoje. Não Da tem mais hora. ligação nenhuma. Oi, eu já fui em casa de Umbanda, tudo. Acho que eu já fui em tudo que é lugar. Mas eu vejo que agora tem vários tipos de Umbanda. Uhum. É, Tem e aí, muitos tipos de Umbanda. o de vocês esses diferentes ou o tipo clássico? Então, é bem difícil, né, definir os tipos de Umbanda, né, porque a pessoa fica, não, porque a minha Umbanda é a certa, né? Tô errada, sempre a Umbanda de si é a certa, né, não, porque a Umbanda raiz, a Umbanda verdadeira, eu falo, quer dizer que a outra é falsa, é falsificada, o que acontece? Então, na nossa, a gente tenta explicar que a nossa é uma Umbanda tradicional,
onde a gente cultua 7 linhas. Então temos Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Xangô e Ançã. Esses são os orixás do nosso panteão. Apesar de nós incluirmos ali Nanã, Buruquê, Obaluaê, esses orixás eles não são cultuados ostensivamente. Por quê? Porque na nossa raiz, esses orixás não eram cultuados. Então nós respeitamos aquilo que foi ensinado pra gente. Lá atrás, né? Lá atrás, né? Hoje nós conhecemos esses orixás, sabemos da força deles, mas eles ainda não adentraram como tal qual os outros 7 orixás que estão no nosso panteão. E também temos alguns traços de Jurema, por conta do Seu Zé, né? Essa figura do Seu Zé, que na verdade o Zé daqui não é o Zé da Lapa, é o Zé da Jurema. Então ele que traz muito essa coisa da Jurema, mas ainda assim ela é bem diferenciada da Jurema. Então você vê que é uma mistura que não tem muito assim, como dizer assim, é um banda X ou é um banda Y. Então a gente tenta explicar mais ou menos por cima como que é a característica para a pessoa ver. Modéstia à parte, muitas pessoas a gente até brinca, eu falo assim, gente, a gente não tem assistência. A gente não tem assistência, porque todo mundo que vem na assistência pede para entrar, então a gente não tem, todo mundo vem quer virar médium, a gente começou a proibir, porque não tem mais espaço para comportar tanto médium, então a gente começa a deixar fragmentado, mas agora, durante a pandemia, deu uma limpada de novo ali, então a gente, já vamos reestruturar, vamos organizar de novo direitinho. Então, é um trabalho, assim, que eu, de verdade, eu gosto bastante. Ah, que legal. Que legal. A Isis mandou aqui uma pergunta para você, que a gente vai conversando e já vou pôr uma pergunta da galera. Beleza? Tá bom. E ela perguntou qual a nação que ela cultua? Então, nação, até onde eu sei, é mais do candomblé, né? É mais de uma outra religião que não tem ligação com a Umbanda. A Umbanda, ela, na nossa concepção, até recentemente a gente estava falando a respeito disso, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma coincidência, né, com o candomblé, uma irmandade com o candomblé, onde nós acreditamos sim em uma mesma força, no caso, os orixás. Mas ainda assim, a Umbanda não é uma religião que descende do candomblé, né? A Umbanda é uma religião que abraça vários conhecimentos e que com esses conhecimentos ela consegue assim amparar várias pessoas numa diversidade muito grande. Então a gente não segue muito essa questão de nação, porque isso é mais atrelado lá ao candomblé. Qual que é a diferença do candomblé com a Umbanda? Então, a gente, assim, é mais uma questão de crença, né? Tá. No candomblé, eles fazem muito as festas, até onde eu sei, tá? Eu não sou especialista em candomblé para poder falar sobre o candomblé ou representando o candomblé. Então, assim, até onde eu sei, o candomblé, eles fazem festas com louvação aos orixás, por assim dizer, né? E quando eles cultuam o orixá, eles incorporam o próprio orixá, depois de ter sido feita a feitura, e aí o orixá irradia, manifesta e traz o seu axé. Não tem consultas, isso num candomblé, como se diz, tradicional. Não existe consultas com entidades. Entidades, na verdade, são os que são dentro da Umbanda, que a gente diz que são os falangeiros de orixá. Então, na Umbanda, a gente não acredita que o nosso corpo ele tem a capacidade de incorporar uma energia tão grandiosa como o orixá. Então a gente diz assim, eu incorporei a Iemanjá, por exemplo. Eu falo, eu incorporei Iemanjá, mas eu incorporei uma falangeira de Iemanjá, uma cabocla de Iemanjá, uma ondina de Iemanjá, sereia de Iemanjá, porque dependendo da casa eles chamam de um nome diferente. Então a gente incorpora uma centelha, um grão daquela energia, que é um representante dela. Então no candomblé o que diverge bastante do que a gente segue é justamente isso. Lá eles incorporam o orixá e não dão consulta. Na Umbanda nós não incorporamos orixá, apesar de termos orixá no panteão, mas também nós damos consulta. Consulta Entendi. É aquela coisinha, né, da pessoa entrar na frente, conversar, trocar uma ideia com a entidade. Ixi, mas tem gente que vai para consulta, acho que vai estar passando um psicólogo. Exatamente. Quer ficar 2 horas com a entidade, pô.
Pois é, teve um caso onde a pessoa vai lá no terreiro e pede para conversar com o Exu na tronqueira, daí ficou lá a gira inteira conversando na frente da casinha de Exu, falando assim, caraca, ela tinha muita coisa para falar, né? Então, o povo conversa mesmo, eles gostam de verdade. Não, e o candomblé, eles fazem coisa com animais, não fazem? Sim, mas assim, existem umbandas que também fazem, né, Tá. o sacrifício, mas na nossa, em particular, a gente nunca fez até hoje, mas eu brinco, eu digo assim, olha, se o Exu vier e disser para fazer, eu não vou pestanejar, eu vou falar assim, ó, você que manda, eu obedeço, porque eu não tô aqui para julgar. E assim, no candomblé, eu tenho uma amiga que é do candomblé, ela fala um pouquinho a respeito do candomblé, e ela diz que, na verdade, é utilizado o sangue do animal. A carne, ela é consumida, eles fazem a G1 com a carne, né, que é fazer aquela refeição em conjunto com os irmãos ali da casa. Então, não é assim um ato, vamos dizer assim, nossa, que absurdo, né? Eles utilizam o sangue sim, porém a carne é consumida, é que nem uma carne que a gente, né, vai Normal. consumir na nossa cozinha. Então, não é aquilo que você vê na rua, sabe, que tem aqueles alguidares com aqueles Hum. trabalhos e o resto de animal. Inclusive, é ensinado que quando você deixa aquele animal ali para apodrecer, é para você acabar com o axé. E nos ritos, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, eles são ritos para você atrair axé para sua vida, porque axé é vida, axé é realização, axé dá bons frutos. Então você não pode fazer com que o axé seja perdido. Então aqueles rituais que são feitos ali não são rituais para o bem, portanto também não são do Candomblé e nem da Umbanda. É claro que a pessoa que sabe manipular o axé, ela passou eventualmente pela Umbanda ou pelo Candomblé, mas ela não representa a religião, porque ela não está mais respeitando o fundamento básico dela. Então aí ela tem os conhecimentos, mas ela não está utilizando esses conhecimentos de acordo com o que a religião prega. É meio que a pessoa que está fazendo ali, que a gente vê nos lugares, está meio que meio um trabalho particular. Sim, é um trabalho particular e a pessoa fala assim, não, porque é com a Maria Padilha, que é Isso. com o Tranca-Ruas, mas na nossa concepção isso são obsessores. Porque Tá, entendi. Exu de lei, Exu que trabalha tanto na Umbanda, até mesmo em algumas vertentes de Quimbanda, né, eles não compactuam com a infração, no caso, né, de desrespeitar o livre-arbítrio, que é uma das máximas dentro da Umbanda. Então, se tem essa questão de desrespeito ao livre-arbítrio, eles são os primeiros a jogar na nossa cara, né? Por exemplo, eu quero aquele cargo daquele emprego, mas você quer aquele cargo? Você sabe que aquela outra pessoa ocupa aquele cargo? Entende? Então, ele sempre é muito nessa questão de chamar a responsabilidade para si e se conscientizar de que a outra pessoa também existe, de que ela está ali e de que aquilo tem que ser bom para todos, indiferente do que seja. Não pode ser bom só para uma pessoa em questão. Somos um conjunto. Entendi. Boa. Ó, vou mandar mais uma da Nath aqui, ó. Grande Nath, e ela manda pergunta. Ela que é uma... Como que é a pergunta? Ela que se é uma entidade fala exatamente a mesma coisa que mais eu não entendi a pergunta. Eu acho que ela quis dizer assim, que se uma entidade dá o mesmo conselho para várias pessoas, isso significa que é misticismo. Boa. Muito boa a pergunta, achei muito boa. Então, a gente tem que analisar caso a caso, porque hoje vendo várias das questões das pessoas que aparecem dentro do terreiro, eventualmente pode ser sim que um conselho funcione. Tem até uma questão é que eu sou bem complicado, né, com essa questão de nomes, mas tem um antigo padre que quando uma pessoa fazia um pedido, ele sempre entregava uma erva específica para essa pessoa. Ele falava assim, olha, toma essa erva, esse chá dessa erva, que ela vai curar a sua dor no estômago. E aí, para a pessoa que estava com problema no pulmão, toma essa erva, que ela vai curar o seu problema no pulmão. Eu tô com problema de dor de cabeça, a mesma erva. Para todas as pessoas ele dava a mesma erva. E, incrivelmente, isso funcionava, apesar da erva ser a mesma. Porque, na verdade, ali, por exemplo, a gente diz, acenda uma vela. A pessoa ela tem que acreditar que naquela vela existe todo o potencial para a resolução do problema dela. E é a fé, né? É a fé. Então, assim,
muitas vezes eu já presenciei entidades magníficas trazendo um mesmo ensinamento. E em nenhum momento eu acreditei que estava havendo um misticismo, apesar do problema em questão da pessoa ser diferente. Por quê? Porque quando a entidade passava aquela mensagem de, por exemplo, toma um banho de ervas, essa mensagem ainda em si, ela tinha embutida um conhecimento. Ele dizia assim, poxa, filho, eu sei que isso dói bastante, mas só que também vai melhorar, você tem que acreditar que vai melhorar, que a vida não é feita só de momentos de dor, né, a vida é feita de momentos de felicidade, assim, de uma forma genérica, né, eu tô falando. Então, a entidade passar aquele mesmo aconselhamento, ainda assim, ali vai ser colocada uma energia que não é visível pra gente, é uma vibração que não é palpável pra gente que tá aqui encarnado. Então, eu, em particular, eu acredito que não precisa ser necessariamente misticismo. O que denota realmente misticismo é quando existe um ego muito grande, sabe? Por exemplo, a entidade quer se destacar. Se ninguém utiliza uma vela, ele vai utilizar uma vela. Se ninguém grita no terreiro, ele vai dar um brado super alto no terreiro. Agora, sabe, é aquela questão de querer realmente mostrar que é mais do que o que realmente é. Eu atrelo muito mais a isso do que realmente a dar o mesmo aconselhamento, porque a entidade ela consegue solucionar X, Y e Z problemas com o mesmo copo de água. Então, é algo muito delicado, muito sensível. Ô Pérola, mas nesse caso e alguns outros casos, será que também não tem um dedinho do médio ali? Sim, então, pode haver um dedinho do médium, mas, é como eu disse, analisar caso a caso. Se aquele médium ele já tem um problema, vamos dizer assim, recorrente, aí é de se observar, se analisar. Mas não dá para generalizar. Muitas entidades elas conseguem sim solucionar com o mesmo elemento uma infinidade gigante de questões. Porque, por exemplo, o que a gente acredita? Eles sempre recomendam um chá de camomila. Mas eu não sei se o povo aqui é dessa mesma época, né? Mas quando a gente fazia, logo no começo da Umbanda, eu tô na Umbanda há 20 anos, né, gente? Muito tempo. Então, quando a gente se consultava, a entidade dizia assim, olha, pega um copo com água, coloca em cima da mesa, põe um paninho em cima do copo, e aí você pega e bate o pé direito 3 vezes no chão e fala o meu nome. Você já passou por isso também? Já. É isso mesmo. Isso é velho, hein, mano? Isso Essa é é velha, velho. velha. Então, aí a entidade, ela dava esse mesmo remédio para todo mundo. Mas o problema das pessoas era totalmente diferente. E mesmo assim, funcionava. Porque a Então, entidade vem e coloca ali. não, e aí vai da pessoa também, ela ter a fé ali e acreditar nisso. Que Exatamente, vai ela tem a resolver, fé e vai acreditar. resolver. Vai resolver. Então a gente acredita que, por exemplo, o ingrediente necessário, a entidade vem e coloca ali naquele copo com água. Ele vai e coloca o que a pessoa precisa para solucionar o problema dela. É o mesmo copo com água, mas ainda assim é diferente. Sim, verdade. Uhum. Cara, algumas vezes que eu já passei em consulta, né? Quando eu ia em alguma casa, e aí quando você vai pegando uma frequência, às vezes eu sentia que a consulta com o médium ali, quando ele dava aquela mensagem, eu sentia que a mensagem era mais do médium que da entidade. Quem nunca, né? Quem É. nunca? Posso até contar um relato meu que aconteceu uma vez. Então conte que a galera que De curte esse misticismo, relato. animismo, então, uma vez, né? Acho que foi logo depois que eu tive o meu primeiro filho, até, né? Que eu tava um tempo afastada. Eu pedia para voltar pro terreiro, a mãe de santo, vai para casa repousar. E eu lá no terreiro, 15 dias de parido ainda no terreiro. E aí eu fui passar com uma entidade que ninguém levava muita fé. E daí nesse dia eu descobri por que né, as pessoas não queriam, né, passar com ela. Para contextualizar, a minha mãe é médica. Então a minha mãe, assim, ela tinha um salário super bom, sabe? Morava numa casa super boa, né? Tinha uma vida boa, estabilizada. E aí quando eu passei na frente da entidade, eu falei que eu só queria um passe. Eu não queria mais nada, eu só queria um passe. Aí a entidade cismou de falar, a entidade, né? A entidade cismou de falar.
E aí a entidade disse assim: você precisa fazer trabalhador. Faz aquelas coisinhas, assim, dando a entender para fazer coxinha, brigadeiro, salgados, né? E faça isso e venda. E ajude a sua mãe, porque sua mãe tá precisando. E eu só fiquei assim, aham, aham. Então Sua tá mãe bom, né? precisa de ajuda, você tem que ajudar com o pataco para sua mãe. E aí ela falou, vai, eu só fiquei assim, aham. Daí nesse dia eu descobri o que era animismo. Boa. Mas foi bem assim, é bem frustrante, né? Quando a gente encontra um médium que deixa passar na frente, né? Acaba deixando É, passar na frente. não, e o ruim, com a galera que, pô, você vai no centro, sempre tá lotado, você espera pra cacete, pra chegar lá e a mensagem é do médium, ah, você tá de sacanagem. Você vai lá pra falar com o guia, né, meu? É, meu, Maior frustração, você chega não, lá e você sai conversa com o frustrado, médium. você sai Um, frustrado. Já um aconteceu médium de comigo. ego inflado. Não, aí você fala, pô, o cara falou isso aí, meu, não tô acreditando. Exatamente. E muitas pessoas acabam julgando a casa, né? Mas não tem nada a ver com a casa, porque eu pelo menos, né, eu digo que no começo do desenvolvimento o animismo é até necessário. Ele é necessário no começo, porque quando a entidade começa a ter essa ligação, essa conexão com o médium, né, na incorporação, a princípio o médium tem que apoiar, né? Então ele tem que movimentar o braço. A entidade mostra mentalmente o movimento, e aí tem muitos médiuns que ficam travados, ficam segurando assim, não vou levantar, né? Porque vão todo mundo olhar para mim, e daí fica lá travando tudo. E aí então a gente fala assim, não. Aí nesse momento você relaxa, você ajuda, faz parte do movimento. E isso acontece no começo. E depois, com o tempo, naturalmente, ela vai diminuindo. Então, assim, a entidade ela começa a te desligar. Ela começa a fazer um trabalho para te deixar mais sem perceber muito o que está acontecendo ali na incorporação. Então, automaticamente você vai acabando perdendo isso. Você perde essa resistência inicial e vai perdendo o animismo junto com isso. E aí que você começa a dar aquele start daquela incorporação mais plena. Então, tudo é aquilo, né? Tudo em excesso faz mal. Então, a Entendi. gente precisa saber dosar. Até o remédio da farmácia. Se você toma em excesso, vai fazer mal. Até água, você não Não, com pode. certeza, com certeza. Ô, Pela, mas não, quando as pessoas estão incorporadas, você é uma pessoa que já manja do negócio, as pessoas elas ficam totalmente conscientes ou tem pessoas que ficam inconscientes na Então, incorporação? eu já conheci médiums que são totalmente inconscientes desde a primeira incorporação. E a pessoa fala que fica uma escuridão mesmo, ela não vê nada, é como se estivesse dormindo. Então, Isso. tem médiums, é muito pouco hoje em dia, assim, muito pouco mesmo, que tem essa característica da incorporação. Agora, a grande maioria, o que que acontece, né, que até as pessoas ficam confusas se elas realmente incorporaram ou não. Nas primeiras incorporações, os seus sentidos ficam aguçados. Então, você está com a sua hipersensibilidade, então você consegue ter um tato muito maior, você tem uma visão mais clara, você tem uma Uhum. audição mais clara, parece que você ouve não só aqui, mas você ouve o plano espiritual também. Então, os seus sentidos, eles ficam todos extremamente aguçados. E aí, conforme vai passando o tempo, essa incorporação vai se tornando um pouco menos, vamos dizer assim, ostensiva, se é que se pode utilizar essa palavra, vai ficando mais sutil. Então você começa a ficar mais inconsciente. E aí o que que acontece na maioria das pessoas? Elas começam então totalmente conscientes, vendo absolutamente tudo e sentindo até mais do que sente normalmente sem Certo. estar incorporada. E aí depois elas começam a não ter mais tanto essa percepção. Me utilizando de exemplo, e até o meu esposo ele também compartilha da mesma sensação. Hoje, por exemplo, eu vejo a pessoa na minha frente. Então, muitas vezes as pessoas choram, né, com o que as entidades falam. Então, assim, eu lembro da pessoa chorando, eu lembro da pessoa movimentando a boca e falando, mas eu não lembro de nada do que foi dito. É, Eu não consigo me lembrar do que foi falado. é E como, aí, é como você fala, é como se você estivesse sonhando ali.
É como se estivesse sonhando, mas assim, você lembra que você estava ali. Tanto que, Tá. assim, é engraçado que com a incorporação do meu Exu, do Exu Mangueira, o povo fala que ele é bem ríspido, ele é bem seco nas palavras. Então, eventualmente, ele responde algumas coisas, ele tá de costas para as pessoas. Então, quando ele fala isso, eu fico acreditando que ele não falou com a pessoa, porque eu não vi a pessoa falando com ele. Eu não ouvi a voz da pessoa, não ouvi a resposta. Então, assim, se alguém conversar com ele de costas, eu não vou saber absolutamente nada do que aconteceu, nem com quem ele falou. Então, é uma coisa, assim, bem, bem gritante. Se você não tiver com a sua mente bem firmada, você começa realmente a acreditar que você tá meio tantã, né, da cabeça. Sim. Porque é algo que realmente surpreende. Mas é basicamente assim, a pessoa ela começa extremamente consciente e vai perdendo essa consciência em algum grau. Algumas pessoas num grau mais alto e algumas pessoas num grau mais baixo. E se, por exemplo, aquela mensagem eventualmente eu precisar futuramente, as entidades meio que me permitem. Por exemplo, você tem que lembrar disso aqui, daí eles me mostram um trecho da consulta, daí eu lembro Legal. o que a pessoa falou, lembro entre aspas, né, eu ouço, né, mas só que não no dia da consulta, então eu ouço o que a pessoa falou, tanto que teve uma vez com a minha preta velha que ela falou pra fulano, olha, faça um negócio assim, ela não conseguiu explicar, ela falou assim, pergunta pra minha menina, né, falou pra perguntar pra mim, e falou que ia deixar na minha cabeça pra eu ir falar com ele, e eu não lembrei. Então, assim, eu não lembrei, a pessoa não veio falar comigo. Quando passou 3 meses, aí parece que ela veio e falou assim, ó, você tem que falar um negócio ali pra ele. Daí eu lembrei. Daí eu lembrei do que ela tava falando, né? E o que eu tinha que falar. E depois falei, olha, era isso, isso e isso que era pra fazer e tal. Mas demorou pra caramba. Então agora eu não deixo mais recado na minha cabeça. Ela deixa recado com o Cambone, né? Porque senão não dá certo. Nossa, eu te perguntei isso aí porque eu tinha uma cunhada que era da Umbanda. Quando ela incorporava, ela mudava totalmente. Você falava que Sim. era uma outra pessoa. Outra. Uhum. Tudo, Muda até o fisionomia. rosto, né? Não, tudo, fisionomia, tudo. Você fala assim, não, não é a mesma pessoa. Uhum. E aí depois eu perguntava para ela falou que ela realmente ela não lembrava de nada. Exatamente. Não lembra de nada. Tem médiums que não lembram absolutamente de nada. É como se tivesse dormido e acordou em outro lugar. Isso, é isso que ela falava. Eu acho que é mais assustador até, sabia? Você pensar que você esteve ali, que você caminhou, que você conversou, mas você não estava ali. Porque isso eu fiz algumas vezes no sonambulismo, né? Com sonambulismo eu já falei até alemão. Eu falo assim pro meu marido, será que isso foi uma incorporação? Incorporei um alemão. Aí então eu falo assim, meu Deus, é alguma coisa que eu realmente iria me assustar. Eu prefiro muito mais essa opção onde você parece que está no controle, né? Porque só parece, né? É uma ilusão, mas pelo menos parece que está no controle. Sim, com certeza. E eu tenho uma pergunta para você, Pela. Pode-se a entidade, faz quando saímos, faz quando a gente sai de rolê, eu, você e uma galera. A entidade pode incorporar em alguém, em algum bar ou algum lugar? Do nada. Estamos lá, tô tomando um Guaraná, aí o amigo incorpora do seu lado. Pode acontecer isso assim? Então, né? Eu quase fui cancelada por causa disso. Não por eu ter incorporado, mas por ter falado que isso não existe. Gente, a gente faz um preceito extremamente rigoroso. A gente precisa fazer uma corrente de vibração. A gente precisa cantar ponto. A gente precisa fazer uma infinidade de coisas para a gente poder incorporar, purificar o nosso corpo. E aí, então, uma pessoa pega, tá num rolê, e daí a entidade vai vir porque quer se aparecer? Pelo amor de Deus, eu falo isso, gente. Eu não posso falar outra coisa, é isso que eu acredito. Porque assim, aí a pessoa diz, não, porque a entidade ela tem que cobrar, tentando respeitar as outras vertentes, o que eles acreditam, sem entrar no mérito de candomblé, no mérito de outras religiões e até mesmo de outras vertentes de Umbanda que acreditam na cobrança da entidade. A gente vê que a entidade
ele tem mais o que fazer, se você falar diretamente. Porque, assim, é porque ele tem que vir incorporar para te dar um recado. Isso foi mais importante do que a fome na África. É sério mesmo que você acha que isso é mais importante do que a fome na África. As entidades, quando elas não estão incorporadas, elas estão ocupadas, tendo as suas funções. Até teve uma vez que, logo no começo, eu comecei incorporando a minha baiana. E aí eu porque queria chamar a baiana lá no trabalho. E aí, quando eu chamava, ela não vinha, e eu fiquei insistindo na incorporação, daí chegou um momento que ela veio e falou assim, eu não posso estar aqui. E foi embora. Ela veio e só falou isso, e foi embora. E assim, e aí então eu comecei a compreender, falei assim, nossa, daí que eu tive noção, falei assim, eles têm coisas para fazer além de mim, né? Então, assim, eu acho que é muita pretensão a pessoa acreditar que realmente a entidade vai precisar fazer incorporação assim. Mas olha, agora, indo pelo fato dos relatos, né, que a galera vem falar sobre os relatos, eu falo assim, você falou super bonito que a pessoa incorporou na rua, mas ela incorporou ali na rua antes de ser atropelada, antes de levar uma bala, né? Entendeu? Então são em situações de vida ou morte, situações que podem interferir na existência daquela pessoa. Então aí eu já acredito, falo assim, não, o guia, se precisaria a incorporação para ele poder fazer a diferença nesse episódio, eu acredito que ele não vai hesitar, e ele vai utilizar de todas as forças necessárias para driblar o fato de você ter consumido bebida alcoólica, o fato de você ter tido uma noite totalmente conturbada, porque também é parte do preceito, você ficar ali recolhido, ficar mais calmo, evitar aglomeração. Então, assim, ele vai desprender de várias energias para ele conseguir incorporar naquele momento. Então, no caso, para poder realmente fazer alguma coisa que realmente seja importante, do que dar um recado. Esse recado pode chegar de milhões de formas. Não precisa dar incorporação. E aí, então, quando eu falo se a pessoa incorporou, eu não desacredito que ela incorporou. Mas ela não incorporou o guia, ela não incorporou a entidade que trabalha dentro da Umbanda. Ela incorporou um espírito obsessor. Se ele veio fazer isso, para mim é um espírito obsessor. Então aí é o desenvolvimento mediúnico e todo um aparato existe para que ela possa conseguir se estruturar nessa questão. Não, eu também acredito nisso. Eu acho que não é um espírito de luz, não. Porque teve a moça que incorporou no pagode, não sei se você ouviu falar. Eu vi. Então, já veio pro samba, o espírito já veio pro samba. Ela veio pra sambar, gente. Mas não era Pombagira. Era outra coisa. Então, assim, o povo, nossa, me cancelou horrores, falou que não, que a entidade vem cobrar. Como assim a entidade vem cobrar? As entidades ensinam do livre-arbítrio. Se você decidiu não fazer, ele vai respeitar. Ele que prega isso. Ele teria sendo hipócrita se ele não fizesse isso. Então não tem nem cabimento, assim, pelo menos dentro da Umbanda, tá? Não sei se a mulher é do candomblé, se ela é de uma Umbanda traçada, enfim, então, na nossa não existe isso, tanto que quando o filho de santo começa a incorporar assim do nada, a gente dá um chacoalhão nele e fala assim, o mundo não é assim, pequeno gafanhoto. Com certeza, aí, com certeza. Tem que alertar, fazer o quê? Né? Não dá pra fazer a pessoa acreditar nisso. E você falou um negócio interessante que eu já ouvi gente falar também outra coisa. Você tá tendo tipo, a pessoa tá tendo manifestações, aí vai numa casa de Umbanda. Aí vai lá e o pessoal da casa fala, você tem que ir trabalhar. Você tem que ir para uma casa, você tem que trabalhar, blá. Mas se a pessoa não quer? Tem pessoa que, beleza, não quero. Né? E aí eu já vi gente falar, sua vida não vai andar. Exatamente. Exatamente, o povo fala assim, sua vida não vai pra frente, você não vai conseguir nada na sua vida, não vai ter progresso. Não faz o menor sentido, então, né? Porque assim, ó, a gente fala, eu falo muito, eu pego muito no pé das pessoas, gente. Eu sou uma pessoa meio chata até no terreiro, eu sou a chata do terreiro, né? Eu sou aquela que fica falando, tá aí a hora pra terminar. Eu sou aquela chata, né? Então, por exemplo, quando... agora me fugiu na cabeça, eu me perdi essa questão da pessoa não querer trabalhar. Para você ser um bandista, você não precisa vestir branco no final de semana. Você precisa vestir branco todos os dias. É claro, né? Na questão filosófica da coisa.
Porque ser um bandista de fim de semana é muito fácil, né? O difícil é você aplicar Umbanda no seu dia a dia, né? Então, Amando. manter a parada. Exatamente. Exatamente, porque assim, dentro do terreiro é muito fácil você amar todo mundo que pensa igual você. Muitas das vezes, a maioria das pessoas compactou com aquele pensamento seu. Então ali você tá entre irmãos, né? É claro, vai acontecer de ter uma pessoa ou outra que não se dá bem, enfim, isso é normal. Mas ali é onde tem a maior quantidade de pessoas que realmente você se identifica. Então ali no terreiro é a parte mais fácil de você ser um bandista e ajudar. Agora quero ver ajudar aquela pessoa no seu serviço que fica toda hora te infernizando, assim, te atormentando e prejudicando a sua vida e tentando te atrapalhar e tentando fazer você não conseguir as coisas. Aí é difícil. Aí é Então difícil. a gente diz que a Umbanda, você não precisa estar dentro do terreiro para você ser um bandista, porque ser um bandista é uma filosofia. Então você tem que praticar aquilo que o preto velho pratica dentro do terreiro. Ele vai e simplesmente ajuda. A troco de nada, não querendo nada em troca, de uma forma totalmente despretensiosa, sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção. Então, você ter essa conduta fora do terreiro, é aí que você realmente está sendo um bandista. Então eu já vi muitas pessoas que não vestem branco que são um bandista. Mas enquanto tem muitas pessoas que vestem branco todo final de semana e realmente essas pessoas ainda não sabem o que é ser um bandista. E aí que tá a questão. O pessoal dá uma viajada, né? O pessoal dá É, uma. E tem o então lance assim, não tem. do ego, né? Eu já vi um povo também com o ego lá em cima. Sim, porque é o melhor médium, é É, isso, aquilo. E então, assim, se você for analisar dessa maneira, você vê que para você trabalhar a sua espiritualidade, você não precisa estar dentro do terreiro. Então, por que as entidades vão te atrapalhar se você todos os dias ajuda alguém? Se você é uma pessoa que, mesmo você tendo pouco, você ainda assim compartilha o que você tem. Isso é ser um bandista, mas você não tá no terreiro vestindo branco. é. Então, elas vão cobrar o quê de você? Não tem o que cobrar. Na verdade, a única coisa é, seja uma pessoa boa. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso, pregue o bem, né? Uhum, exatamente. Então, deixa fluir que tudo vai acontecer. A missão deles é fazer com que a sua existência você consiga concluir a sua missão. E para isso, a não ser que você tenha um karma muito específico e isolado, né? Onde você precisa estar no terreiro, mas de qualquer outra questão não se aplica. Então, eu escutei já isso. Eu vou falando para mim. Você tem que trabalhar. Até de tocar. Não, você tem que tocar. Fala, gente, mas eu tenho que querer primeiro. Exatamente. Né? Exatamente. E você tem que respeitar a sua questão. E você sabe que comigo, nessa questão de dirigir, foi algo que sempre, em todos os aspectos da minha vida, sempre vinha uma liderança para mim. Mesmo eu não querendo, sabe? Eu fugindo de todos os jeitos. Mas, sabe aquela questão, não é nem as entidades. Por exemplo, quando o rio está correndo numa direção, ele está correndo naquela direção, e você tenta a qualquer custo fazer ele correr para o outro lado. É diferente, é um destino. Não é a questão de você não estar lá no terreiro e a entidade pegar e dizer, não, porque você precisa fazer isso. Na verdade, você tem que seguir o fluxo que a sua vida te leva. Isso. É um Também destino, acho. é muito mais difícil eu seguir a minha vida nadando contra a correnteza, mas ainda assim é possível. Ainda assim dá. Eu vou me cansar mais, mas ainda assim é possível. Mas você entende que não é uma questão de cobrança da entidade, é algo além disso. É como Isso. se fosse a missão de uma planta, ela é uma planta, mas ela quer ser uma pessoa. Então ela vai, sabe, não vai funcionar tão bem. Então é mais uma questão de ajuste pessoal, porque quando a gente consegue realmente encontrar, né, a essência daquilo que a sua missão te traz, aí tudo flui muito mais tranquilamente, tudo vai muito mais manso. Não, e tem o que você falou que a Umbanda tem de super e o livre-arbítrio da pessoa. Exatamente, exatamente, é o livre-arbítrio. Então, quando alguém fala, aí pra mim é um caso já de animismo. Quando a pessoa fala assim, a entidade vai te cobrar, hein? A sua vida não vai andar. Tá pregando medo, né? Assim, Isso. tá querendo colher rebanho a todo custo.
Assim, na nossa casa, olha, o médium ele pode visitar qualquer terreiro, sabe? Quando ele fala que vai sair da casa, a gente fala assim, que Oxalá te abençoe e te guie, vá com Deus. Porque não tem sentido, eu vou aprisionar a pessoa aqui, sendo que assim, se ele vai em outra casa, isso quer dizer que a minha casa é ruim? Não, isso não quer dizer que a Não, minha casa é ruim. O aprendizado que ele tinha para adquirir comigo, ele adquiriu. A especialização ou outra especialização que ele precisa e ele pode encontrar em outra casa, ele vai lá e vai encontrar lá. Então, não é muito uma rixa. As pessoas, eu tenho a sensação que elas interpretam como uma rixa. Não, porque o meu terreiro é melhor. Aqui, né, o meu médium não sai. Mas não sai porque o cara ameaça, fala assim, eu vou pegar suas coisas da quartinha, eu vou pegar suas guias, eu vou amarrar seus guias agora é meu. Né, rola, rola isso. Esse negócio de sair da casa, isso aí eu já escutei bastante, hein? O povo fala, e eu não consigo compreender, e tanto até que o povo proíbe, né, de visitar outros terreiros, falando, não, porque aí o trabalho que eu fiz na sua coroa vai ser destruído, e a espiritualidade, ela é burra, por acaso? É verdade. Não, né, porque a espiritualidade, ela é uma só, independente do local. Então, assim, a pessoa ali, o médium, ele tem os guias dele, que protegem ele. Isso. Então, assim, eles estão, assim, alinhados com a casa, porque afinal, é o guia que também te orienta em que casa você vai, né, se identificar melhor. Ele também tem essa identificação, então ele vai ver se aquele terreiro não é um terreiro bom, não vai te trazer aquilo que você necessita, então ele vai sim interferir, se posicionar. E aí, então, assim, as pessoas, elas pensam muito que sabe, é meio que essa bagunça, né? Então, eu acho que isso muito leva nessa insegurança. E aí eles fazem essa metodologia do medo, né? Tanto que agora eu começo os vídeos de teologia falando assim, e eu faço com que você não caia nas garras de um falso sacerdote, de um falso terreiro. E daí eu falo assim, que mãe de santo não é babá, não. É Eu dou uma verdade. cutucada pesada. Fala assim, mãe de santo não é babá, não. Se você quiser não ir na gira, você não vai na gira. E pronto. Porque o direito de ir está na Constituição. Quem é a mãe de santo para intervir nisso? Eu falei assim, não é ninguém. A gente cuida para que você aprenda o que é espiritualidade, para que você saiba caminhar sozinho. Não para eu ter você debaixo do braço e ficar te arrastando o resto da vida. Não, você tem que se encontrar. Todo ser é autossuficiente. Você só tem que mostrar para ele como encontrar essa informação dentro de si. Daí volta aquela questão do começo da live, né? Que eu falei, fecha os olhos e olha para dentro. Isso. Fecha os olhos e olha para dentro. Eu não quero ter pessoas aleijadas do meu lado, eu quero ter pessoas autossuficientes. Porque assim você pode compartilhar. E quando você compartilha, aí que você começa a realmente fazer uma transformação. Então, eu acredito que eles não veem isso, preferem amarrar e podar de todas as formas. É muito, muito triste, na verdade, tudo isso. Sim, mas tem pessoas, Pela, que deve ter passado por você já na sua casa, que também ficam super dependentes da mãe de santo, né? Ah, tem. Tem pessoas que ficam, assim, tem algumas pessoas que eu fico até confusa, sabe? Eu fico bem confusa, porque tem gente que faz assim, por exemplo, nesses últimos tempos eu não tô conseguindo, né, tá tão frequente lá nas giras, então a gente fala assim, quando a pessoa vem, né, pela internet, aí fala assim, olha, a Pérola não vai estar presente nessa gira. Ah, então eu não vou. Sabe? Tem essa, né? Fica assim, é bem complicado, né? Daí você fica pensando, poxa, gente, eu tô atrapalhando essa pessoa, mas é difícil, é muitas coisas, né? Envolvem muitas coisas, não envolve só a mim. Então, eu acabo tendo que pensar em muitas variáveis, né? E também, o meu marido também é dirigente, então, assim, ele faz o trabalho de uma maneira muito boa, de uma maneira esplêndida, então eu fico muito confortável em deixar ele lá, né, fazendo o trabalho. Eu sei que é difícil, eu sei que ele fica triste também, mas eu fico muito confortável em saber que ele realmente consegue fazer tudo de uma maneira muito boa, de uma maneira que realmente o povo elogia demais. Então, é bem complicado, sabe? Mas a gente vai tocando. Vai tocando. E hoje você incorpora quantas entidades? Você sabe que eu nunca parei para contar? Eu nunca parei para contar, mas assim, olha, eu já incorporei Cabocla de Iemanjá, já incorporei a minha mentora, que ela é de Xangô com Iemanjá, o Caboclo de Oxóssi,
Boiadeiro, marinheiro, herê, preto velho, baiano, Exu, Pombagira. E são 2 Exus até o momento. Então, assim, não parei para contar. É uma Não, mas já tem uma galera aí, hein? É uma galera, é uma galera. E você sabe que é engraçado que as pessoas vêm muito para descobrir o nome do guia, né? Ah, porque eu quero saber qual é o nome do meu guia. E eu, quando perguntei o nome do meu caboclo de Oxóssi, ele não me falou até hoje. Ele fala assim, que eu não preciso saber. Ah, Que eu é? não preciso saber. Ele fala que eu não preciso saber. Eu muitos anos me questionei, falando assim, por que eu não preciso saber, sendo que eu sou de Oxóssi? Né? Eu falo assim, eu sou de Oxóssi, por que eu não preciso saber? E ele fala que não precisa, e ponto. É só isso. Mas aí a cabocla de Xangô, eu sei o nome. Ela falou. Então, assim, é uma incógnita, e eu falo muito para as pessoas, quando eu me vejo, né, eu penso assim, gente, eu tô há 20 anos na Umbanda e ele não me falou o nome e disse que eu não sei, não preciso saber. Eita. Então, você vê que, assim, teve muita gente que falou assim, não, porque você já pensou você chamar o guia pelo nome errado, como ele vai ficar nervoso? Eu falei, gente, tá passando os valores humanos pro guia? Tipo assim, a pessoa fica mordidinha, ele vai ficar de mimimi, a entidade, por causa do nome, porque, assim, muitas vezes, antes de saber o nome dos guias, me usando mesmo de exemplo, eu não sabia de bulufas. E mesmo assim, eu firmava eles, eu agradecia e tal, e eles sempre foram presentes muito antes de eu saber o nome deles. Olha. Então, é algo que, para mim, realmente não é necessário. Não existe essa necessidade. E aí a gente vê muito isso de que tá virando modinha, né? As pessoas querem saber porque querem saber, depois esquece. Acho que é só moda, meu. Só moda Exatamente. mesmo. E das suas entidades que você incorpora, todas é tranquila assim? Depois da incorporação você fica tranquila ou tem alguma que te deixa bem cansada? Nossa senhora, tem uma que durante a incorporação eu fico achando que eu vou morrer. Boa. Eu fico orando. Nossa, velho. Não, assim, mas o que é engraçado é que é o Exu Mangueira, né? É o Exu que realmente consome demais, porque ele é um Exu que trabalha muito ostensivamente com demanda. Então, ele é um Exu que ele puxa demais a energia, ele faz de uma maneira muito forte, de verdade. E se eu puder exemplificar a dor que eu sinto, porque eu sinto dor, e é contraditório, né? Que quando eu falo pro vídeo de se incorporar, dói. E aí, então, tem uma dor que ele dá, que quando eu fui conversar com a avó do meu marido, isso depois de ter incorporado a mangueira, e nunca tinha ouvido ela falando que ela incorporava mangueira também, né? E aí ela falou da dor e é característica, parece que você tá tendo a contração de parto. Nossa, então deve ser uma dor do cacete. Então eu sinto, assim, no quadril, uma dor que vai, mas ela vai Nossa. rasgando assim, vai fazendo assim, como se estivesse puxando mesmo o osso, só que sem parar. E aí a dor é tanta que as pernas começam a tremer. E daí fica assim, você tentando se segurar de pé. E eu lembro que na mente eu ficava assim, por favor, não faz assim e tal, e orando, e ele rindo. Ele rindo, falando assim, ela não tá aguentando, mas pra mim, né? Ele falava pra mim mesmo, ela não tá aguentando. Então, mas mesmo assim, o trabalho que ele faz é um trabalho muito bom. É muito bom. A questão é que ele concentra demais a energia, porque a minha pombagira, ela também trabalha que nem ele, mas ela faz de uma maneira muito mais suave. Ele já faz de uma maneira mais bruta, né? Que é mais a característica da energia dele mesmo. Então ele trabalha dessa maneira, mas em contrapartida, o ensinamento que esse Exu tem para trazer para mim é um ensinamento que, sabe aqueles ensinamentos que fazem você dar um passo além daquele que você acredita que você é capaz de dar? Entendi. Então ele traz muito esse passo, um passo que realmente é um passo importante. Da hora, da hora. Ó, como o nosso tempo hoje está curto, né? Eu vou fazer uma última aqui para você. Para quem. Isso aqui é mais para galera entender, né? Que tem muitos mitos. Eu queria que você explicasse para galera o que é o Exu,
porque a galera meio que detona, né? Meio que é mal visto, assim. Fala Exu, já é o capiroto. Exatamente. Né? Aí eu queria que você explicasse pra galera o que é um Exu, né? Vamos mostrar pra gente que não é o capiroto. Exatamente. Olha, começando com a questão histórica, né? Na primeira tradução da Bíblia para o Yorubá, era um católico que estava fazendo essa tradução. Ele tinha origem, sim, lá na África, né, na Nigéria, mas o que aconteceu? Quando ele foi traduzir a palavra Exu, quer dizer, a palavra diabo, ele utilizou o termo Exu para se referir ao diabo, né? Ao Exu, né? Essa misturança, né? Ficou essa ligação desde os primórdios, desde a primeira tradução da Bíblia, e aí então que começou a ser essa ligação que a gente até hoje não conseguiu romper. Então, Exu, ele trouxe muito. Eu aqui estou me dando branco do Espírito Santo, é sono, quer ver? Eu estava no meu fluxo aqui da conversa e já de repente me escapou. E então o que acontece? Exu, ele não é o opositor a Deus. Então não existe como você realmente vincular Exu ao diabo. Então na Umbanda, pelo menos eu em particular, eu não acredito na existência do diabo. Tem muitos umbandistas que compactuam desse pensamento comigo. Por quê? Porque a gente acredita muito mais em energias e vibração. Então a gente não acredita que exista um único ser que realmente comporte toda a maldade e estimule essa maldade nos outros. O que a gente acredita é que todos os seres, eles têm o bem e o mal dentro de si, e eles têm a capacidade de escolher qual dessas energias eles querem alimentar. Então, aí que vem a vibração de Exu. Quando você alimenta essa energia do mal, Exu, ele vem para conseguir escancarar esse mal na sua cara. Quando ele escancara esse mal na sua cara, você se defronta com aquela, vamos dizer assim, podridão que existe dentro de você, e isso te faz um incômodo. E quando te incomoda, te traz a transformação, ou te traz a vontade de você não ser dessa maneira. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que comete uma coisa ruim, a gente ensina, de acordo com a sabedoria de Exu, de que aquela pessoa ela tem algo sim a te ensina como não ser. Então, quando Exu ele vem, ele põe muito para fora aquilo que nós temos em excesso, aquilo que nós temos em exagero. Então, quando a gente tira o termo, coloca o termo Exu assim à sua frente, você tira a palavra X, a letra X, só sobra eu. Porque Exu, ele é uma representação de tudo aquilo que existe dentro de você. E ele externa tudo isso. E a partir dessa filosofia, ele consegue fazer com que você entre nessa reflexão. Espera aí, será que isso que eu estou fazendo realmente é algo bom? E ele amplifica isso. Então ele torna com que aquilo fique mais evidente para que você realmente consiga enxergar. Porque é muito mais difícil a gente apontar os nossos próprios defeitos, mas a gente tem uma habilidade muito grande de apontar os defeitos dos outros. Sim. E isso é um véu muito grande que ofusca a nossa visão. Então o Exu, ele está aí para isso, para te mostrar que nós temos os defeitos e que a gente consegue enxergar através dessa vibração que o Exu traz na nossa vida. Então o Exu, ele é muito essa questão da reforma particular da pessoa. Por isso é muito particular o que Exu proporciona para cada pessoa, e por isso é muito particular o bem e o mal entre Exu. Porque Exu, ele vai trazer aquilo que você precisa para a sua evolução, não aquilo que você quer ou aquilo que você deseja. E aí, por exemplo, uma chamada de atenção muito grande que eu tive com o meu Exu foi que o meu filho, né, por ser deficiente, eu realmente muito amparei ele. Então, eu protegi ele da maldade do mundo. Então, eu isolei ele num casulo de proteção. E aí, olha como que é a questão. Eu protegi o meu filho, é uma atitude boa. Você está ali protegendo o seu filho, a sua criança, da maldade do mundo. Mas aí o meu Exu pegou e chegou para mim e disse assim, você está realmente protegendo ele? Ou você está fazendo com que ele fique fraco para as dificuldades que ele vai enfrentar no futuro? Meio que tá aleijando ele. Sim, exatamente. Então, a minha super proteção não foi benéfica, ela não foi boa. Por mais que a sociedade veja como algo bom, será que isso realmente foi bom? Ou essas dificuldades eram necessárias para que ele conseguisse suportar os passos à frente?
E aí, por exemplo, me veio outro episódio, porque durante as complicações, né, com o meu filho, eu literalmente tive que fazer um procedimento médico onde eu salvei a vida dele. E aí, então, quando eu fiz esse procedimento, o que o Exu disse? Ele falou assim, Pérola, você já estava sendo preparada há anos para isso. Com todos os outros problemas médicos, com todas as outras questões que aconteceram anteriormente, e várias muito graves, eu fui sendo preparada para eu conseguir fazer um procedimento médico sem ter especialização. Da hora. Então, mas assim, se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades, ou ficado tanto tempo no hospital, acompanhado tratamento com enfermeira, talvez eu não tivesse tido a capacidade de salvar a vida dele. Então, assim, por exemplo, será que foi realmente ruim todas as complicações de saúde que eu tive no passado, ou elas foram dádivas que me proporcionaram essa bênção recentemente? Com certeza. Então, aí que vem muito essa reflexão. Exu, ele faz mesmo mal? Ou ele faz aquilo que você necessita para você conseguir continuar caminhando? E é aí que as pessoas não compreendem, pensam, aconteceu uma coisa ruim na minha vida, Exu, porque ele é o demônio. Não, mas essa coisa ruim te fez tropeçar, te fez levantar, e assim você adquiriu mais força. Nem que seja muscular nas pernas, para você conseguir levantar no próximo degrau, ou na próxima queda, que pode ser mais funda, que pode ser mais pesada, que pode ser mais forte. E se você não estiver preparado para ela, pode ser fatal. Com certeza. Show, hein? Pela, como já deu nosso tempo, obrigado, né? Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. E nosso papo tava da hora, hein? É verdade, foi bom. Vamos ver se a gente marca outro. Beleza. Beleza? Vamos ver se a gente Beleza. marca outro. Beleza, até lá o Dudu vai estar andando. Sim. E eu queria também te convidar para a gente fazer um outro papo aqui. E te convidar para você participar da live de relatos. Ai, tá bom. Você é a mulher dos relatos, mano. Tem que trazer uns relatos para contar. Uns relatos para contar na nossa live. Nossa senhora, tem muito relato mesmo. Já saiu mais de 300 vídeos de relato, em cada vídeo tem mais ou menos 7, 8 relatos. Então, você tem que aparecer depois na a galera live. Pergunta, porque eu não lembro. Ai. Então, beleza. Deixa aí suas redes sociais pra galera, tudo, te encontrar, como que faz? Então, gente, nas redes sociais o meu @ é sempre Pérola Iemanjá, para já facilitar. Aquela pessoa multiplataforma, né? Então, eu tô ativa em 2 canais no YouTube, né? Por conta disso não dá para ter exatamente o mesmo @, né? Então tem 2 @ Pérola Iemanjá, mas tem um que é Pérola Iemanjá Teologia, onde eu passo conteúdos mais aprofundados, mas tentando manter a simplicidade na comunicação, para que pessoas leigas consigam compreender. E daí, então, também tem o Facebook, onde tem conteúdos diários lá. Também tem o TikTok, atualmente comecei a liberar os relatos lá no TikTok, né? Que a galera também pediu para sair por lá. Também libero conteúdo no Kawaii, que é uma plataforma nova, e também no Instagram, e também tem outras aí que nem sei que existe, mas está lá automático. Sabe, eu posto num, já sai lá, algumas coisas já pré-configuradas, então tem mais. Se você procurar Pérola Iemanjá, você vai achar um monte de coisa. Da hora. Show. Então é isso. Beleza. Dá uns 5 minutinhos aí, não sai que eu vou despedir da galera. E vou te Beleza. dar um tchau, tá bom? Tá bom. Então eu já te chamo aí. Beleza. Galerinha, aí foi isso. Mais uma live especial para vocês. Vocês gostaram da live, gente? Eu quero que todo mundo compartilha. E, por favor, comente aqui no final. Vocês gostaram da live, por favor. Certo? Se inscreva no canal, toca no sininho. Se vocês conhecerem gente que quer mandar relato, mande relato aqui pro Black para segunda-feira. Segunda-feira vai ter relato, gente. Essa segunda não teve, mas a segunda-feira vai ter relato. Certo? E muito boa noite, foi muito da hora. Amanhã temos mais. Amanhã vamos ter a Moana e vamos falar sobre constelação estelar. Vocês gostam disso também, que eu tô ligado. Obrigado pela presença de todos. Beijo do Black. Tamo junto e é nóis. Valeu!